Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã e do grupo dos Jungianos de Brasília. E hoje nós vamos estar discutindo um tema muito ímpar, a Síndrome de Sancho Panza. E por que nós resolvemos fazer essa live de hoje? Galera, imagina uma situação que nós lamentavelmente assistimos nas últimas semanas. O presidente Donald Trump me posta dentro do seu perfil no Twitter um depoimento de uma médica falando da cloroquina. Até aí tudo normal, né? É o Trump sendo Trump. Nada contra, não estamos defendendo essa ou aquela ideologia, mas na sequência é que vem o bom. Tá? A mulher totalmente surtada começa a falar que as pessoas não podiam tomar vacina porque essa vacina era um projeto, que ia sair dos países comunistas, que na verdade por trás desses comunistas existiam ETs reptilianos. Pessoal, essa notícia foi tão bombástica nos Estados Unidos que deu 2 horas depois o Trump retirou essa matéria do ar. Depois, no outro dia, a CNN foi entrevistá-lo, ele desconversou, quem? Eu não fiz nada disso, não, imagina. Tá? E aí isso fez a gente parar para pensar, inclusive num cenário que vem acontecendo muito no Brasil, de muita fantasia, de muita gente delirando, inventando evidente, você passar na unha do dedão vai curar Covid. E aí? Nesse cenário que nós estamos vivendo, com muita fake news, muito boato, muita superstição, muita lenda, com muita gente caçando comunista debaixo da cama em pleno 2020, quem é o doido que você está seguindo? Tá? Essa é a pergunta carinhosa que nós queremos estar fazendo para você que está... Boa noite, Guilherme! Boa noite! Você está me escutando? Estou te escutando muito bem, professor. Bem-vindo. Ah, Tá? E eu estava contando com obrigado pelo convite, obrigado por esse momento de troca. Sim, e aí eu estava contando para o pessoal que está assistindo a gente como é que nasceu essa ideia de falar, dessa questão que nós estamos vivendo tanto hoje, que essa turma que está seguindo o doido, O doido está surtado, Dom Quixote está brigando com o moinho de vento, e a galera está atrás. Uhul! Vamos lá começar o moinho de vento. Sim, esse momento muitas questões estão constelando aí, né? É muito interessante, professor. E para essa live de hoje, deixa eu apresentar nosso convidado, o professor Guilherme Labarré, que é de Brasília, tá? É o fundador, junto com o Neró, do grupo dos Jungianos de Brasília, grande parceiro nosso. Muito obrigado pela presença, pelo convite, né? Eu que estou presente. E vamos ver o que a gente consegue tirar daí, né? Tem algumas referências interessantes, mas eu queria te ouvir primeiro aí, o que você acha desse fenômeno, né? Eu falo que nós estamos vivendo uma era da psicose, Eu acho que a pós-modernidade ressaltou, parece que brotou bipolar de tudo quanto é lado, Parece que a água está fazendo a galera delirar, ver espaçonaves, namorar gnomo, sabe? Fundar a igreja, montar partido que vai salvar o Brasil. E aí, Parece que tem uma distorção, uma vontade de algo mágico, uma condição assim, no descobrir a cura mágica para a Covid, vamos lá! Sabe? Ciência para quê, Sim, sim. E eu penso que uma pergunta que a gente pode se fazer é: será que isso é novo? Ou será que isso é uma adaptação para o nosso contexto? É isso que a gente está vivendo
hoje na roupagem que o espírito da época nos coloca, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é um questionamento válido para a gente levantar dentro dessa temática, né? Eu, particularmente, professor, eu acredito que sim. Tem muito a ver com o espírito da época, porque é um cenário que ele está muito dentro das religiões. O que a gente está vendo de messianismo, de salvacionismo, de, sabe, o guru da galera encarnado aí, jurando que vai tirar o ser humano da miséria em que ele vive através da sua frota interestelar, né? Tá tendo cada delírio aí magnífico, né? Haja visto que não tem muito tempo atrás, aí o pastor Valdomiro estava jurando que semente de feijão, detalhe, cada grãozinho de feijão a R$ 1.000, baratinho, né? Ia salvar as pessoas, né, do Covid. E aí? Né, como é que a gente Sim, fala? Né, eu estou pegando alguns fatos que foram trazidos a público, não quero com isso julgar essa ou aquela religião, mas a gente vê esse ambiente mágico, mítico, né, profético. Olha, estou conversando com os alienígenas, né? E, lamentavelmente, num contexto muito fora da realidade, né? Não estruturado, né? Não é a fantasia estruturada, né? Que até nos dignifica, né? Mas é a fantasia fora da casinha, tá? hum, E como é que o sim. senhor vê isso? Eu estava dando uma olhada e na referência bibliográfica do Jung, eu acho que um livro em especial fala exatamente desse assunto e acho que de uma forma assim muito clara e muito específica, até é, que é uma forma diferente do Jung. Normalmente ele é muito prolixo, né? Ele fala, ele dá voltas e voltas e voltas para chegar no ponto. Mas esse livro, eu acho que ele é mais direto ao ponto, que é aquele livro do mito moderno sobre coisas vistas no céu, né? E ali ele vai analisar o fenômeno da visão de OVNIs, né? Eu acho muito interessante os pontos que ele coloca ali, porque ele vai fazer uma análise de que para o espírito da época, né, atual, aonde não existe mais, pelo menos de forma evidente, importante em números, né, o paganismo, o politeísmo foi vencido, vamos dizer assim, pelo cristianismo, né? E, de certa maneira, o cristianismo foi vencido pelo cientificismo. E aí os paradigmas foram mudando, né? Antes se acreditavam em vários deuses e cada deus tinha uma função como mediador, vamos dizer assim, né? Entre as várias questões aí do psiquismo. Depois, isso se unificou no símbolo cristão. Cristo virou o grande mediador, né? E ele diz que com a chegada do iluminismo, esses pensadores que dão muita ênfase na tentativa de explicar cientificamente depois, né? O movimento foi crescendo e assim, não se explicava mais as coisas pela fé somente, né? Não é assim, eu acredito nisso, então é assim. Ou então uma instituição religiosa X ou Y disse isso, então é assim que é. Ou um texto sagrado. As pessoas começaram a desenvolver uma metodologia para provar e para testar, né, hipóteses e mostrar como eram as coisas. Que estabeleceu esse paradigma que ele traz muitas vantagens. Eu acho que o avanço da civilização nesse período da história é inegável, né? Após o movimento pós-iluminista, vamos dizer assim, os avanços nas pesquisas,
na ciência, na astronomia, né, que deixou de ser astrologia, as coisas começaram a ter um sentido prático, né, e não só de fé e crença. Isso mudou muito o paradigma, só que para Jung, isso gerou uma grande tensão no inconsciente, porque antes, essas questões do psiquismo, vamos dizer assim, né, da parte inconsciente, do mistério, do religioso, do que antes era atribuído aos deuses ou ao Filho de Deus, ficou sem lugar nesse mundo. E essa é uma crítica que o Jung, na verdade, faz na obra dele inteira, né? Todos, quase sem pensar muito, todos os livros do Jung, ele vai em algum momento trazer esse paradoxo, né? Como que, a partir da mudança de paradigma, de certa maneira, a ciência também foi matando a alma. E a alma precisa se manifestar, porque os arquétipos, eles não estão nem aí para como você está enxergando, o que você está explicando, né? Os arquétipos, eles são a priori. E então é como se a forma então desses arquétipos encontrarem de se manifestar agora dentro desse paradigma seria através não mais de deuses, porque ficou, para usar palavras de Freud, né, infantil pensar dessa maneira, mas agora então são seres com uma tecnologia muito desenvolvida, né, que eles têm objetivos ou de nos destruir ou de nos salvar. E aí volta aqueles velhos arquétipos, né? Velhos arquétipos que sempre existiram e assim eles ganham lugar e assim, de certa maneira, a ordem do universo volta, né? Unus mundos, volta para sua forma do rotundo, né? Volta a circular e as coisas voltam de certa maneira, achar o seu lugar nessa roupagem, né? Mas tem um autor chamado Raul Girardet que ele escreveu sobre esses movimentos arquetípicos, vamos dizer assim, né, na política. O título do livro é Mitos e Mitologias Políticas, Cia das Letras, né, Companhia das Letras, Raul Girardet. Vou deixar essa referência aí para vocês procurarem. E tem vídeos no YouTube, se vocês escreverem mitologias políticas, lá vai vir uma sequência de vídeos onde o André, esqueci o sobrenome dele agora, ele traz essa teoria do Girardet, né, e ele fala lá, o Girardet, ele vai trazer 4 grandes conjuntos mitológicos que estão sempre presentes, em todo o tempo. A conspiração, a Idade de Ouro, o Salvador e a Unidade, que são arquétipos amplamente estudados por Jung, na psicologia analítica também, né? E eu entendo que hoje, pelo menos nessa citação que você traz, né, dessa médica que defendia no primeiro momento a hidrocloroquina e vai ali depois falar da conspiração, né, dos reptilianos dos Estados Unidos, se encaixa perfeitamente nessa trama arquetípica, se a gente observar, né? E aí, um desses grandes braços que está sendo ativado, constelado, né, para usar um termo junguiano também, é o da conspiração. Mas tem por trás também, muitas vezes vem um discurso, como você bem disse, daquele que vai vir salvar também, né? E as políticas usam muito isso. Na verdade, isso foi até muito bem estudado por estrategistas, né, de marketing. Tanto é que na nossa política tem praticamente aí 20 anos que a gente vem observando uma crescente de uma polarização muito complicada, né? Porque você não trata mais a oposição, né? Todo jogo político democrático, você tem posição e oposição, né? No Sim. Brasil você deixou de ter oposição para ter inimigo de morte, né? E Sim. passou
totalmente adoecida, fanatizada. Né? Uma coisa assim, sim, você não pode aceitar crítica. Quem é você para falar mal de meu Deus? Né? É uma coisa sim, bem que a gente vê do fanatismo religioso no travestido para um fanatismo político. Né? sim, exatamente. Um discurso também muito religioso nos políticos, né? Como se justificasse assim, não, eu estou do lado de Deus, então quem está contra mim está contra Deus. E manipula muitas pessoas nesse sentido, né? Eu sou E conservador e pela família! Né? sim, sim, é muito importante a gente analisar isso, porque é exatamente esse ponto que é o perigo que você colocou agora. É o fanatismo, que é a unilateralidade que o Jung tanto questionava. Né? Ele entendia que ela se faz necessária, porque é assim que o ego opera, né? O ego só age numa direção, então ele tem que ser unilateral, mas ele, se ele não vai no extremo, ele tem condições de transitar entre os opostos e dessa maneira ir reduzindo a tensão que existe, né, entre esses dois e integrando eles de alguma forma. E o que não acontece atualmente. As pessoas estão com um discurso bem polarizado, e isso deixa as pessoas muito vulneráveis a todo tipo de teoria diabólica, religiosa, salvadora, né, de todos os aspectos. E as pessoas caem mesmo, porque, como Pierre Janet dizia, né, no fenômeno de massa, acontece aquele que o Jung gosta muito, né, o éblouissement do niveau mental, né, o rebaixamento da consciência, aonde a ação do arquétipo fica mais ativa, vamos dizer assim, né? Mais fácil de constelar, e também a ação de pessoas mal intencionadas, né? E a gente vê movimentos que aconteceram na história justificados por teorias de conspiração e uma série de outras questões, como o nazismo, por exemplo, né? Onde Hitler se utilizou muito bem disso para conseguir botar em movimento seu plano de dominação. É interessante, professor, pegando por um outro prisma, eu tenho achado muito interessante um fenômeno crescente no Brasil, que é o modismo de terapia feito pelas redes sociais, né? WhatsApp, Uhum. Instagram, Facebook. De repente alguém inventa que agora está na moda ozonoterapia retal. Oh, meu Deus, né? Que sabe? Diz que até descolore cabelo, né? E, gente, estou recebendo por dia de videozinho, chamada, e gente falando, pelo amor de Deus, onde é que tem uma máquina? Corram para as colinas que a represa rachou. Sabe? E aí você pergunta, vem cá, baseado em quê? Né? Qual que é o critério de falar que literalmente levar no rabo vai fazer bem, tá? Para você não pegar coronavírus? Tá? Baseado em quê? Né? Quem que foi que descobriu isso? Teve estudo científico? Não teve? Mas o que me chama a atenção, professor, não é o fenômeno do novo modismo terapêutico, que isso sempre existiu. É a forma como a sociedade alastra esse tipo de notícia sem o menor crivo de consciência. Né? Por isso que a gente brinca muito com a síndrome de Sancho Panza, né? Sabe? Aí você pergunta, tá, isso aonde? Né? Ah, não, eu recebi, estou passando para frente. Né? Eu, particularmente, acho isso muito interessante, esse fenômeno, né? Que é um fenômeno de massa que tomou conta do Brasil. Alguém descobriu que isso funciona, e, por gentileza, galera, eu sei que a ozonoterapia funciona para tratamento dermatológicos, tratamento de síndrome de Crohn, tem várias patologias aí que já ficou comprovado que é um tratamento eficaz. Porém, todavia, né, eu não questiono o uso do tratamento. É a forma como a sociedade pega um tratamento isolado e transforma como uma grande panaceia, né, o elixir da longa vida. Né? A, a, o grande,
lápis alquímico, né? Vamos falar assim. Tá? De repente, Sim, vai conseguir fazer milagres. sim, sim. Isso é muito sério, né? Que é um sintoma, ao meu ver, dessa vulnerabilidade causada pela polarização das opiniões, né? Que é muito bem-vinda para os oportunistas de todos os lados, né? Não existe santos na política, né? Esses movimentos a gente viu sempre de todos os lados, não tem partido que se ausenta disso. Agora, quem perde é o indivíduo, né? Mas é aquilo que você falou, a ausência de crivo de consciência. Parece que qualquer coisa que se falar, né, a pessoa vai fazer sem nem pensar, e é um movimento de manada tão forte que, de repente, fala de um remédio, ele desaparece das prateleiras da farmácia. E, às vezes, a pessoa que está precisando, de fato, daquele remédio, porque é um remédio, ele existe, porque ele foi criado para um fim, né, essa pessoa fica sem acesso a isso. Isso é sério, né? Porque é aquela questão. Você tem uma porcentagem de pessoas que vão melhorar, que é, se eu não me engano, 95%, posso estar falando besteira, mas é bem, bem alto, né? Sem fazer absolutamente nada. Então, é interessante pensar, acho que vale a gente falar sobre isso ao público, porque isso depois tem um acesso, uma repercussão maior, né? E aí essa pessoa comeu aveia com mel e banana num dia, estava lá com Covid e melhorou. E aí, então, passa-se a espalhar, né, o boato, o mito de que, mito no sentido né, mentiroso, vamos dizer assim, de que aquilo ali é uma verdade, porque ela tem para ela que é uma verdade absoluta para ela. Poxa, eu estava ruim, eu comia aveia com banana, eu melhorei do Covid. Então, isso estou exagerando aqui, né, mas é mais ou menos o que faz. Claro que tem uma ou outra evidência de algum desses remédios que eles apontam, mas nenhuma é definitivo. A cloroquina mesmo disse que para ela fazer efeito tem que ser numa dosagem que promove risco, né? Até para o coração, para quem tem arritmia. Aquele ivermectina foi a outra panaceia, né? Foi a que veio depois. Esvaziou as prateleiras e as pessoas buscando também essa salvação mágica. E aí toma e melhora, toma uma dosagem que a própria ciência diz não funcionaria. Né? Não funcionaria, é muito baixa, não tem efeito para isso. Seria possível que tivesse efeito que ainda não é comprovado, em uma dosagem muito alta, que talvez fosse até prejudicial, ainda não se sabe os efeitos colaterais disso. Mas a pessoa vai lá, toma do jeito que ela quer, na dosagem que ela quer, e aí melhorou, porque 90 e tantos por cento já iam melhorar mesmo, então é provada uma verdade. Né? E aí se espalham esses mitos. Então é preciso tomar cuidado. Eu entendo que existem testes, né, encaminhados. Existe uma metodologia científica que está tentando, tanto nas vacinas quanto em outros remédios que já existem, para ver que, claro, que toda ajuda é importante nesse momento. Né? Mas aí, daí, sair espalhando, tendo certezas absolutas e prejudicando, às vezes, outras pessoas que precisariam, é uma ausência de crime de consciência também. Exato, professor. Eu acho particularmente interessante e questiono muito esse fenômeno de massa que muitas pessoas que estão assistindo a gente, às vezes, no momento de bobeira, recebe o negócio, nem olha direito, pum, pum, aperta, já mandou para frente para todos os contatos, né? E aí é onde Sim, vem a besteira, né? E no começo da nossa live eu falei disso, que foi o fato que aconteceu com o presidente Donald Trump. É um sim, presidente de uma nação, como os Estados Unidos da América, replicando uma toperice do tamanho do planeta Terra. Né? A mulher falando que não pode tomar vacina, que a vacina foi feita por, na verdade, isso é para controlar a mente dos seres humanos, e os reptilianos, os ETs, estão de conluio junto com os comunistas. Oi,
Um Foi? presidente da nação do planeta Terra cair numa trollagem dessa, né, é muito complicado. E aí a gente vê esse estado do piloto automático que, de repente, ele não para pensar, pô, peraí, isso aqui tá esquisito, isso aqui não... Essa mulher que tá surtada, ela tem problemas, eu não vou compartilhar isto, né? Ela não tá batendo bem do pino, né? Não, mas você vai lá e fala, amém, ela é doida mesmo, mas eu vou seguir ela. Ei, Sancho Pança, não faz isso com Dom Quixote, Sancho Pança. Esse é um outro sintoma grave, né? As pessoas, elas estão compartilhando as coisas, muitas vezes só de ver um título, né? E aí, quando você vai ver mesmo a matéria, você às vezes vê as coisas mais absurdas. E isso causa, às vezes, grandes problemas, né? As pessoas não pensam nas consequências. E uma vez, assim, mais de uma vez, eu até parei de usar o Facebook, por exemplo, porque eu via as fake news e eu falava com a pessoa assim, nossa, mas isso daí é fake news, já falaram e tal. Aí eu mandava, né, perdia meu tempo mandando a referência para a pessoa, olha só, esse site aqui é confiável, tá dizendo, isso é mentira. Aí eu lembro, esse momento foi um momento assim, bem crucial para minha escolha de parar de usar o Facebook. Aí a pessoa falou, pode até ser mentira, mas é o que eu penso, eu concordo com isso, então eu compartilho. Então não importa mais se é verdade, sabe? Aí a coisa fica bem perigosa, né? Aí realmente as pessoas viram grandes vítimas de grandes, vamos dizer assim, instituições perversas, vamos dizer assim, né? O Michel Maffesoli, ele tem aquele livro A Sombra de Dionísio. Será que isso não seria esse lado sombrio, inclusive, do delírio sagrado de Dionísio, professor? O senhor que é um grande estudioso de mitologia, tá? Ah, Tem a questão do delírio sagrado de um lado, mas quando o delírio vai para outro lado, também você começa a achar que o rato que está no canto do quarto, ele é simpático, né? é, como Jung explica em relação ao fenômeno psíquico, eu penso que é, existe uma função, né, para isso. Isso daí existem compensações. Quando o sistema se polariza demais, a gente pode ver, como eu citei agora há pouco, vários arquétipos atuando, né, de uma forma muito mais clara. Na verdade, a gente está vivendo um momento histórico que é um campo de estudo e pesquisa enorme, né? Porque a gente está vendo ali os fenômenos de psicologia de massa agindo de uma forma impressionante, impressionante, né? Eu diria que para o bem e para o mal, mas talvez até muito mais para o mal do que para o bem. Porque às vezes a gente vê correntes aí, né, de pessoas voltadas para um objetivo, sei lá, de recuperação do oceano, né, uma tecnologia verde, aí as pessoas incentivam o crowdfunding, coisas assim. A gente vê iniciativas boas também atuando e que também pega essa onda, né, dessa questão que é muito presente hoje, de se alastrar, de viralizar rapidamente. Né? Mas o que a gente vê mesmo em maior quantidade é as pessoas espalhando as coisas no sentido ruim, né, mesmo. Eu não sei se entraria na categoria do delírio, porque eu acho que é um rebaixamento da consciência mesmo, né? E a pessoa fica ali completamente vulnerável a ações sombrias. E aí sim, penso que dessa maneira vários arquétipos podem entrar em ação. E nesse sentido, delírio Dionísio, sim, né? O trickster também. Eu acho que o trickster que se manifesta em todas as culturas, né? De formas bem diferentes. É um momento assim que ele nada de braçada, né? O arquétipo do trickster.
uma coisa meio pueril, meio também, vamos embora trollar todo mundo e morrer de rir depois no final. Sim, Agora, sim, sim, computador, professor, desculpa a piada, eu já tô meio piadista, né? Mas eu sou assim, você já sabe, né? Eu tentei sim. pensar no computador, não aparece a cara do Sérgio Malandro, falando, ah, peguei você de novo, sabe? Porque é tão absurdo todo dia, cara, que você fala, cara, eu não tô, né, lendo isso, né? É a cultura do absurdo, né? Eu nunca vi Camus, né, tão vivo, né? A gente está vivendo o Nelson Rodrigues todo dia, né? Comédia do absurdo, sabe? Você fala, poxa, mas por quê? E para quê? Né? Qual que é o sentido disso na nossa sociedade hoje? Né? Para gerar o quê? Né? E eu fico pensando no sentido de individuação, professor, sabe? Como é que a gente poderia pensar numa sociedade rumo a uma individuação dentro desse contexto, o rebaixamento do nível mental? A gente fica mais próximo da participação mística, no sentido junguiano da palavra, né, do que propriamente do processo de individuação. O Antônio Rabelo coloca aqui uma questão, live muito rica, professores Guilherme e Jorge, me fez refletir porque em tempos de uma ciência tão avançada, parece que temos um efeito manada absurdo. Parabéns e abraços, Antônio Rabelo. Ô, De fato, né? muito legal. De fato, é impressionante o que mostra que existem muitas outras questões, e aí o Jung vai falar, né, que para o ser humano estar em equilíbrio, ele tem que agir bem com as quatro funções, né? As quatro funções psíquicas, elas têm que estar em equilíbrio, porque se a gente polariza demais em uma, as outras vão fatalmente entrar em desequilíbrio e começar o movimento compensatório, notiodrômico, né? E a gente fica nessa montanha russa, assim. Eu entendo que hoje há uma supervalorização, por exemplo, da sensação e do pensamento, né? E existe, de certa maneira, dentro do paradigma científico, uma desvalorização do sentimento, que faz oposição ao pensamento, né? E a intuição nem se diga. Né? A intuição não tem mais lugar. Eu morei na França um tempo e falar em intuição era assim, você era taxado de bobo, sabe? De estúpido, o que você está falando disso? Estou falando de uma maneira geral, assim, né? O pensamento do povo. E isso traz consequências. Eu entendo que traz consequências bem graves, talvez até esse aspecto delirante que você traz. Né? Quando a intuição ela é renegada, a gente vai viver ela de uma forma unilateral quando ela vem arrebentando, né? E ela vem nos tirando da realidade. Interessante isso. E aí a gente poderia pensar, professor, numa civilização de sensação, né? Apenas cinco sentidos e nada mais do que isso. Nosso mundo materialista gritando. Sim, sim, sim. Tem um filme maravilhoso com Christian Bale que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou fazer uma sinopse, porque vale muito a pena ver, não vou dar spoiler muito grande, mas é um filme onde eles inventaram uma droga que você não tinha mais emoção, e para eles isso era a solução do mundo, para não ter mais conflito, para não ter mais problema social, sabe? As pessoas viveriam ali todas anestesiadas emocionalmente falando, e o avanço da tecnologia era enorme, né? As pesquisas, a busca do conhecimento era muito grande, mas ninguém sentia. Aí existiam os revolucionários, os rebeldes, né? Os rebeldes viviam marginais a essa estrutura e eles eram caçados. E eles tinham, aí uma hora, o Christian Bale é um policial que caça esses rebeldes no filme. E aí ele vai e ele entra assim numa casa e estava ouvindo uma música clássica, não vou lembrar qual era, mas aquilo imediatamente tem um impacto sobre ele. E ele
ele se emociona, né? E aquilo ali gera um efeito avassalador sobre ele. E aí ele passa a ser uma força depois, né, muito grande para o outro lado. Ele sofre aí uma enantiodromia enorme, a modelo de Paulo de Tarso, né, que antes era Saulo e vira Paulo. Uma grande... na verdade, é bem parecido até a esse movimento, né? Era o fariseu, o grande caçador de cristãos, tem a visão e é cego na entrada de Damasco, e ali, com a ajuda de Jeremias, ele vai se tornar depois o apóstolo dos gentios, né? O maior espalhador da palavra. Ele inverte a polaridade totalmente. Eu acho que a gente está passando por um momento assim, muito unilateral. Não diria mundialmente falando, eu acho que existem algumas culturas que pelo menos tentam ser mais equilibradas em lugares bem pequenos, né, em movimentos pequenos, mas em larga escala, esse paradigma ele está imperando. E ele é unilateral, ele apresenta falhas essenciais assim, para o equilíbrio. Isso daí eu estou falando da minha visão, do meu ponto de vista, né, claro. Professor, pegando o tema da nossa live, o que ganha Sancho Panza seguindo doido? Pois é uma boa pergunta, né? É uma Por que boa pergunta. um doido, tá? Como guru da galera, como político legal, gosto desse cara, vou segui-lo, serei seu discípulo. E aí, É, galera que está assistindo, vocês fazem alguma ideia aí? Manda para nós aí a sua opinião. Por que a gente escolhe um doido para seguir ele? E aí, professor, o que você acha? Quanto o pessoal estou vai vendo seu. pensando aí? É, pois é, eu entendo que o desequilíbrio de cada um vai ressoar com a proposta, né, desse doido. O doido, assim, a gente está usando de uma forma bem informal aqui, né? É, se eu tenho uma tendência que é unilateral, o que eu ganho é um reforço das minhas crenças, né? Um reforço das minhas ideologias, da minha unilateralidade, e com isso eu tenho uma paz momentânea, né? Eu acho que talvez o que se ganhe pela ilusão de seguir alguém desequilibrado, né, é uma paz momentânea, narcísica, talvez, né, porque alguém está reforçando ali o seu pensamento, né, a sua ideologia, mas a longo prazo eu entendo que todos perdem, né? Professor, eu sempre observando até tanto a história das religiões como a própria história da arte, a gente não gosta de gente normal, né? Gente normal é muito sem graça, todo mundo comportado, tudo muito certinho, né? Todos os nossos santos, né? Os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, era tudo doido, né? Não tinha um normal, né? Mais normal, Sim, sabe? A humanidade tem, eu vejo isso na arte hoje em dia, né? A gente não gostava do Jimi Hendrix porque ele destruía a guitarra e fazia solos mirabolantes com uma técnica monstruosa. A gente gostava de ver a doideira no bastidor. O que esse doido... Ah, não, hoje ele cheirou naftalina, né? Você fala, meu pai do céu, é o doido, né? Eu acho engraçado sim, tanto que a sociedade tem uma fome, né, pelo comportamento extravagante. Né? Isso foi muito questionado pelo Foucault, né, na questão dos anormais, a construção do discurso da normalidade. Né? Eu acho que foi o filósofo que mais questionou a convencionalidade de uma normalidade, colocando, inclusive, como contraponto o lado oposto disso, né, que é o da nossa sociedade. A nossa mediocridade batendo palma, né? Para doida que arrancou os peitos para fora na hora da apresentação para cantar no palco. Né? Vai lá, doida! Né? E aí?
Como é que a gente lida com isso? É, eu entendo, e nesse ponto eu defendo a posição junguiana, né, que não vai existir um movimento em massa que vai resolver isso, né? Não vai ser uma rebelião em massa, porque a massa só vai trabalhar sempre nesse movimento compensatório, né? E pela própria questão do rebaixamento da consciência se torna difícil. Eu entendo que a partir do momento em que pessoas acordam para isso, né? Encontram o seu equilíbrio, sai, sai do movimento de massa, né? Descobre qual é o seu caminho através do autoconhecimento, né? Através da entrega ao processo de individuação mesmo, que começa a despertar e aflorar muito mais no meio da vida, né? E a partir desse momento, essas pessoas que encontram o equilíbrio e elas se tornam exemplos, e elas se tornam multiplicadores, né? E aí, quando um número X de pessoas passam a pensar de uma forma saudável em relação a algum aspecto, aí aquilo vira parte do novo paradigma, né? Isso acontece tanto para o equilíbrio quanto para o desequilíbrio, né? A gente está vendo que agora, cada vez mais, e eu não diria que é um movimento só do Brasil, não, né? Como você bem citou, os Estados Unidos, acontece isso. Os Estados Unidos, o fenômeno de psicologia de massas, a gente vê, talvez até bem antes do Brasil começar a ficar mais intenso, né? Porque esse fenômeno sempre existiu em todo lugar, em todo tempo. Mas nos Estados Unidos eu acho que era evidente antes essas paranoias, né? A paranoia sempre, ó, a ameaça vermelha, então qualquer coisa para o bem comum da sociedade é comunismo, então a gente evita. Então isso é uma ideologia doentia, né? Que traz muito prejuízo social. Assim como a gente está vendo muito claramente discursos no Brasil, meio que tardiamente, acho que tudo é meio tardio no Brasil, né? De certa maneira. E aí, mas faz parte do amadurecimento político, eu entendo. A gente está meio que numa infância, né? As pessoas agora estão começando a se tornar politizadas, eu acho. E isso, como o Jung fala, no aprender a gente fica unilateral, né? A unilateralidade faz parte do início do processo. Depois a gente vai batendo a cabeça, aprendendo, vendo que não era bem assim, né? Estamos meio na adolescência. O adolescente ele está muito certo de tudo, né? É assim e pronto. Depois ele vai vendo que não é bem assim, né? Que as coisas mudam e que as coisas tomam outro rumo. E a gente está vendo isso acontecer na França. O tempo que eu morei na França, eu via ano após ano a candidata radical lá, estilo Trump, estilo Bolsonaro, ganhando força e ganhando força, num país que quebrou paradigmas no primeiro momento, né, com a queda da Bastilha, Revolução Francesa, está seguindo o mesmo caminho. A Inglaterra, com o Brexit, eu acho que mostra que lá também está polarizado. Os jovens britânicos, né, de primeiro mundo, quando foi a votação do Brexit, só sentaram o botão, né, no não, 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 e aí depois viram a comoção mundial em torno disso, os holofotes em cima da Inglaterra, o país da rainha, né? E aí foi, depois da votação, a estatística no Google dentro da Inglaterra de pesquisar o que era o Brexit foi assim a milhão. E o que mostrou que principalmente a maior parte dos jovens votou contra, né, votou a favor do Brexit, né, mas votou contra a União Europeia sem nem saber o que significaria de fato o Brexit. E depois, de todo jeito, o primeiro-ministro tentando voltar atrás, não era bem assim, e aí levaram uma creusada da Bélgica, né, da, da União Europeia, e falaram, não, peraí, agora assume o que você fez, né, enfim, então, relações diplomáticas, mas olha só, esse espírito da época, ele tem se mostrado assim, né, no mundo inteiro. Eu acho que a globalização traz um pouco disso também. É muito rápido você ver.
alguma coisa, alguma pessoa fazendo alguma coisa do outro lado do mundo, rapidamente chega a você pela rede social, né? E aí vira tendência mundial, umas coisinhas bobas que antes eram gestos de uma cultura só, né? O jogador de futebol fazia alguma coisa, aí aqui no Brasil a gente fazia e tal, aí ficava entre nós. Hoje é mundial, né? Um cara nem lembro do país, se era Espanha ou França, faz aquele movimento assim, né? Aí todo mundo começa a fazer, né? Botar a mão na cabeça assim. É um efeito de manada instantâneo, assim, global. A É gente impressionante. a gente assistiu isso com o fenômeno do George Floyd, né? A questão do racismo nos Estados Unidos, que isso virou uma bomba Exatamente. mundial. Sim, Inclusive, tem um revisionismo histórico patético em cima disso, né? Nós temos que combater, logicamente, o racismo em toda a sua extensão, porém, pelo amor de Deus, né, gente? Cadê as aulas de história? Cadê geografia? Pelo amor de Deus, né? sim, sim. A gente tem. Eu vi uma discussão, professor, que eu dei muita risada. O pessoal começou a questionar, só para ilustrar, né? Por que, que o Tarzan, né, no meio da África, não era feito por um ator negro, né? Aí, no meio dessa discussão do George Floyd, né, aquela comoção, e o povo tudo, né, descabelando. Aí eu desci para ler os comentários, eu ri demais de um, né, o cara falando, ó, imagina você colocar um negro e chamar ele de rei dos macacos, o que que ia virar, né? Sabe? Então, é um absurdo do absurdo, né? As pessoas perderam o senso, né? Até de brincar. Sim. Poxa, o Tarzan foi um quadrinho feito na década de 40. Né? Você quer traduzir ele literalmente para 2020, não vai dar certo. As coisas têm um tempo histórico. Né? É que nem, por exemplo, Eu acho. Diga, não, termine, por favor. né? É a própria condição que me preocupa muito, professor, dentro dessa unilateralidade de não se perceber história, não perceber dinâmica, não perceber empatia, né? E querer traçar, né? O que nós estamos fazendo com a teoria do Jung, né? Vocês do Jung de Brasília, gente aqui do Instituto Olhos da Maçã, é trazer a teoria do passado para a nossa atualidade, revendo as coisas na atualidade, né? E não olhando ela como uma questão cristalizada, objetiva, crua, né? As coisas têm uma psicodinâmica que a gente tem que perceber, né? Até para a gente não fugir do tema das coisas, né? Sabe? Então vamos deixar o Tarzan do jeito que está, o Batman também do jeito que está, olhar as coisas com um pouquinho mais de suavidade, porque a coisa pega, né? Eu vejo que esse contingente da cisão arquetípica, junto com o fanatismo da agressividade bestial, né? A pessoa não quer ver, não quer olhar, não quer perceber, distorce as coisas que você está falando, e aí é complicado, né, professor? É muito complicado, professor Jorge, e eu tenho visto muito isso dando aula de mitologias. Às vezes, as pessoas vêm muito afetadas com o conteúdo e fazem uma análise social de um mito que aconteceu há 2.500 anos atrás na Grécia, né? E não tem uma flexibilidade para ver o arquétipo, né? Para atender, para ler, fazer a leitura simbólica da questão. Vem, e aí isso eu acho preocupante também, porque as pessoas as pessoas vêm literalizar o arquétipo, né? Aí não pode contar conto de fada, porque isso daí vai estar incentivando a violência nas crianças. E aí tem um monte de coisas, um monte de movimentos nesse sentido que eu entendo como preocupantes e prejudiciais, até mesmo para a gente trabalhar a nível simbólico, né? A nível arquetípico. É claro que o símbolo se manifesta por si só, mas quando as pessoas começam a literalizar, é um sintoma também da unilateralidade delas. Eu não consigo simbolizar, né? Eu tenho que ver, e aí eu faço uma crítica social em cima de um conto de fada ou de um mito.
para mim isso é absurdo e é um sintoma da época. Sim, e é interessante porque, professor, eu vejo que isso vem atrelado ao nosso queridíssimo analfabetismo funcional. A gente vê muito isso hoje em dia com a Bíblia, né? O pessoal não olha a Bíblia como um livro simbólico, né? Eles acham que não viveu 777 anos e acabou, né? Não, mas foi, tá lá na Bíblia, né? E vai naquela É, condição, essa leitura literal do livro, né? E aí? é. Sem fazer a atualização, né, de uma cultura nômade que vivia ali no deserto, sofrendo, o povo sofrido, foi perseguido, no meio de guerras que aconteciam o tempo todo, que até hoje continua em guerra lá, aquele território, né? É impressionante como isso é um sintoma mundial ali, né? É uma manifestação ali que não para. Mas eu acho que isso daí, até religiosamente, a gente sempre viu o que aconteceu, né? Até pelo efeito da psicologia mesmo de massas na religião, e o que, quando o Freud vai falar em futuro de uma ilusão, ou totem tabu, quando ele vai falar da religião como um sintoma, né, de uma neurose coletiva, eu não entendo que a religião, de uma forma geral, seja isso, mas eu acho que a instituição religiosa, de certa maneira, promove isso, e aí, nesse ponto, eu acho ele bem preciso, bem correto, né? Isso a gente já via há milênios nas religiões, mas agora começar assim, o leigo, né, a pessoa que não está ali por trás de uma instituição nem nada, ela está com a visão tão fanatizada, né, tão contaminada de uma série de coisas que vão pondo na cabeça, e aí você vai, às vezes numa palestra eu tenho que tomar cuidado de falar um monte de coisas e não estou falando nenhuma coisa assim que fere a questão do politicamente correto, nada disso, né? É essa história. Outro dia eu estava falando de Hércules numa palestra, e uma pessoa se levantou revoltada e falou: mas ele matou os filhos? Tipo assim, sabe que absurdo, você está falando de Hércules. E aí eu fiquei até quase sem ação no primeiro momento, depois a gente foi falando e conversando, né? Mas é preocupante isso, né? Professor, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria partir para suas considerações finais. Né? Esse é um tema que eu já vi que a gente não esgota ele nas próximas 3 vidas. Né? Ah, Então, é. ô Sancho Danado, por que tu escolheu o doido para seguir ele, Sancho Pança? Professor, suas considerações finais. Bom, eu retorno às referências que eu acho que enriquece bastante essa temática, né? Um mito moderno sobre coisas vistas no céu, do próprio Jung, das obras completas, e o Mitos e Mitologias Políticas, do Raul Girardet. Essas duas referências eu acho que amplia bastante, até tecnicamente, né, para falar e para ter argumento, para, de certa maneira, trazer um pouco de equilíbrio, né, porque eu acho que a partir do momento que a gente se instrui, que a gente trabalha em nós mesmos, né, esses desequilíbrios, encontra um meio termo aí saudável, a gente pode, aos poucos, sem fanatismo, ir promovendo isso, né? Fazer uma onda do bem, vamos dizer assim. Muito bom, professor. Quero agradecer a sua presença, né, professor Guilherme Labarré, do Grupo dos Jungianos de Brasília. E, pessoal, semana que vem nós vamos ter mais uma live de saúde mental. Na semana que vem o tema vai ser empoderamento e topada no dedão. Olha só, por que aquela pessoa vive naquele modo da arrogância toda, andando, jurando que ela é superpoderosa, e o superpoderoso sempre encontra uma quina de mesa para arrancar a unha dela. Né? Semana que vem. Obrigado, parabéns pela iniciativa, muito obrigado por essa parceria, por esse convite. Tá sendo sempre, é sempre muito rico para mim. Obrigado Ah, que mesmo. bom.
Para nós também, professor. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Grande abraço.